Sobre o Marcos Leonardo, é um sonho do Augusto Melo, tá? É o nome dele para centroavante para o Corinthians. Claro que não quer dizer que ele vai contratar, é o nome dele, tá? E é um pouco difícil, por quê? Porque o Marcos Leonardo, ele estava praticamente negociado com a Roma da Itália. E ele se recusou a jogar, acho que uma ou duas partidas pelo Santos, porque ele queria ir para Roma. A Roma fez uma proposta que havia agradado o Marcos Leonardo e também os dirigentes do Santos. A Roma ofereceu 12 milhões de euros por ele e mais 8 para depois. Eu não sei como é que seria esse depois, tá? Esse valor, claro que é um valor assim muito difícil de você pagar hoje em dia. Eu sei que o Augusto Melo vai contar com investidores, assim como eu sei também que o André Negão vai vir com investidores também. E os dois estão prometendo um Corinthians forte, né? Não seria diferente numa eleição. No caso do Marcos Leonardo, só se o Corinthians agradar demais o jogador, chegar e falar assim para ele. Ele tem um plano de Europa, não tem? O plano dele, que o staff trabalhou, é para ele ir para a Europa, já era para ele ter ido esse ano. Só se o Corinthians fala assim, ó, você fica 1 ano aqui, 2 anos, e depois a gente, né, vende você, faz uma promessa, não sei. Se chegar uma cláusula, que chegar uma proposta de tanto, é obrigado a vender, com valor, claro que seja interessante para o Corinthians também. E o Corinthians dá uma boa luva para ele e um baita de um salário. Ele ganha 400 mil no Santos. O Corinthians que gosta de pagar absurdos. O Corinthians que gosta de pagar 1,5 milhão para o sorriso aberto. Olha como ele ri. Olha que sorriso lindo. Entendeu? O Corinthians gosta de pagar 1,5 milhão para qualquer jogador que vê pela frente. Os outros clubes não. Ele ganha 400 mil, tá? 430, 450 mil no Santos, tá bom? Se o Corinthians oferecer 1 milhão para ele, tá dobrando o salário dele. Se o Corinthians oferecer 1,2 milhão para ele, tá triplicando o salário dele, levando em conta que é 400 mil. Cara, é praticamente quase um salário de Europa, com mais luvas e uma promessa de venda. Aí você tem que pagar a multa nacional. A multa nacional, ela é somada de acordo com o salário do atleta. Então, por exemplo, a multa nacional não deve ser tão alta do Marcos Leonardo, tá? Não deve ser tão alta. A do Moscardo, por exemplo, para você tirar ele para fora, é 500 milhões de reais para fora. Para o Brasil é 100 milhões de reais. Entendeu? Então, parece ser impossível, mas também não é impossível. É muito difícil? É muito difícil. Impossível? Não é impossível, tá? Então é isso que eu queria passar para vocês. É um sonho e uma vontade do Augusto Melo, quando ele foi a algum podcast, dar alguma entrevista, e dará para mim também entrevista, eu vou perguntar, e se alguém perguntar antes, eu acho que ele vai confirmar, Augusto Melo, acho que vai confirmar, não vai, né, mentir, seria bobeira mentir, até porque é uma boa informação para ele, né? Samir, o que você acha do futebol do Marcos Leonardo? Você acha que seria uma boa contratação? Eu acho que sim. É um jogador que é matador. Ele, ele me lembra muito o Gabigol no início de carreira, né? Ele tem muita vontade de finalizar, seja de onde for. Então, assim, dentro da área, ele bate de esquerda, bate de direita, não dá 2 toques na bola, ele quer a finalização. E eu acho que seria uma boa, entendeu? Eu acho que seria legal. Eu sei também que o Augusto Melo gosta muito do Pedro. Acho que todo mundo gosta do Pedro do Flamengo, né? Mas o número 1 seria o Marcos Leonardo. Eu acho que seria uma boa contratação, tá? É um jogador que evoluiu muito. Eu lembro dele na base do Santos. Ele não era centroavante, ele era meio atacante. E aí no profissional ele vira centroavante. Eu não sei se na base ele já tinha deslocado de função, mas é um jogador assim que eu acho muito interessante, tá? Muito interessante mesmo para o Corinthians pro ano que vem.
Renato Augusto, já vou entrar com informação, Renato Augusto tá louco para sair, tá? Não é que essa é a minha informação, essa é a minha opinião. A minha informação é que ele mesmo agora não tá afim de renovar. Se o Corinthians agora apresentar uma proposta para ele, por exemplo, nesse mês de novembro, para renovar o contrato dele, ele não renova. Porque ele está pensando, ele quer ouvir antes de renovar com o Corinthians outras propostas. Uma pessoa muito ligada ao Renato Augusto já deixou, né, escapar a informação de que ele tá afim de outros ares. É claro que se não pintar nada e o Corinthians apresentar uma boa proposta, ele vai renovar. Mas essa é a informação que eu tenho, posso garantir para vocês. Eu que já dei que o Renato Augusto, né, teve até um engraçadinho, tem uns covardes, velho, que, meu irmão, entendeu? Enfim, eu só não posso chamar para sair na mão porque, né, enfim, já foi a época, entendeu? Mas também não mexe comigo, tá? E porque eu trouxe que o Renato Augusto, talvez você nem vai lembrar disso, eu vou lembrar, que o Renato Augusto tinha palavrado já uma renovação com o Corinthians por um ano, não dois, um ano, tá? Mas mudou tudo depois que o Mano chegou, entendeu? Por mais que, né, no Corinthians ninguém acreditasse no Luxemburgo, no fundo, todo mundo achou que o Luxemburgo ia até o final da Sul-Americana, ou pelo menos até o jogo de volta contra o Fortaleza. Então, mudou tudo, né? O Mano pediu para segurar as renovações, enfim. E agora não, o Renato Augusto está aí, né? E nem ele agora quer renovar, tá? Hoje, dia 1º de novembro, Renato Augusto não quer renovar. Essa é a verdade, entendeu? Ele quer esperar outras propostas. Inclusive, me falaram do futebol brasileiro, tá? Do futebol brasileiro. Eu, sinceramente, para mim já dava como encerrado o Renato Augusto. É que as coisas mudam, né? O Juliano, outro dia, era descartado já. Ninguém queria ver o Pinguim. Hoje, já tá, né, muita gente querendo que o Juliano fique. Então, não adianta a gente falar agora, Renato Augusto, suma da minha frente. Pô, o Renato Augusto pega 3 jogos aí, faz gol de fora da área, dá assistência. Aí você já vai querer o Renato Augusto, que eu sei, entendeu?